Meus irmãos e irmãs aqui presentes, e também aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, hoje nós podemos dizer é um dia solene, aliás, soleníssimo, luminoso, justamente porque nós estamos no ponto alto do tempo da Páscoa, quando Jesus doa à sua igreja aquele que é o dom maior da sua Páscoa, o Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje, nesta manhã, para reviver no aqui e agora da nossa vida, aquilo que aconteceu com os apóstolos quando estavam reunidos com a mãe de Jesus lá no cenáculo. Primeira coisa importante para nós, aliás, é muita coisa que precisa ser dita, não é, sobre o Espírito Santo, mas vamos selecionar algumas a partir das leituras de hoje. Primeira coisa, não esquecer que este Espírito Santo que aqui está sendo soprado sobre os apóstolos é o mesmo e único Espírito que também estava na criação, que criou todas as coisas. Aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação é o mesmo que na sua potência ressuscitou Jesus. O Espírito Santo é, antes de tudo, o Criador. A sua primeira imagem nós o temos na criação. E é por isso que hoje nós podemos dizer que esta festa é a festa da criação. Tenhamos presente que a situação hoje da criação de Deus está bastante ferida. Pensemos no meio ambiente, na casa comum, na natureza. Os especialistas têm mostrado que falta pouco tempo para esgotar o planeta e torná-lo inabitável. Essa maneira como nós tratamos a criação de Deus, portanto, a criação que teve também participação do Espírito, é uma contramão da obra criadora. O desrespeito à criação de Deus tomou proporções gigantescas, sobretudo aqui no Brasil, com as queimadas e as tentativas agora recentes dos legisladores em abrir brechas para que mais ainda do nosso ecossistema seja destruído. Evidentemente que quem destrói a natureza, quem incendeia as florestas, está afrontando o Espírito Santo, que com o seu poder é o Criador. A segunda leitura e o Evangelho de hoje ressaltam ainda mais uma unidade que existe muito profunda entre este Espírito Criador e o Espírito que Jesus ressuscitado concedeu aos apóstolos. É este Espírito que nos faz reconhecer em Jesus de Nazaré, o Cristo, e a pronunciar com fé: Jesus Cristo é o Senhor. O credo que logo mais nós iremos professar na missa é, na verdade, o desenvolvimento desta grande verdade que o Espírito Santo revela para nós. Jesus é o Senhor. Essa verdade significa, em primeiro lugar, não nos esqueçamos que Jesus é Deus e, ao mesmo tempo, Deus é Jesus. Esse é um grande fruto do Espírito, que nós reconhecemos no rosto humano de Cristo, o rosto de Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus, os sentimentos de Deus, os gestos de Deus. E aqui, meus irmãos, está um convite para que, uma vez que possuímos esse mesmo Espírito de Jesus, busquemos imitá-lo. Uma vez que esse Espírito habita em nós e nos ajuda a agir como Jesus agiria, falar como Jesus falaria, tendo em nós os mesmos sentimentos dele.
há ainda uma imagem, talvez a mais importante que o Evangelho hoje nos revela. Existe uma unidade, uma comunhão muito profunda entre o Pai com o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São João, quando narra a cena de Pentecostes, ele narra como o autor do Gênesis narrou a criação. Lembram, lá no livro do Gênesis, Deus soprou nas narinas do homem um sopro de vida. Agora chegou a vez de Jesus soprar sobre os discípulos um sopro de vida, que é o mesmo Espírito Santo. E assim como os apóstolos, nós nos enchemos hoje do sopro de Deus. E esse sopro que habita em nós nos faz testemunhar a vida em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, há um mistério muito bonito, muito importante que nos envolve nesta festa. Nós somos uma igreja gerada da cruz de Jesus e do sopro do seu Espírito. Esses dias, agora últimos, saiu o resultado do censo de 2022. E ali se mostra como anda a religião no Brasil, as religiões. Há muito que se aprender e refletir sobre os dados que aparecem ali. Mas atenção, a Igreja de Cristo não deve ser jamais medida em número. Nós não estamos aqui concorrendo com outras denominações para ficar disputando quem é a maior religião do Brasil. Nós não somos o resultado de uma análise numérica. É bem capaz até que o número de católicos que vivem a sua fé seja até bem menor do que aqueles que o censo captou. Mas afinal, como é que se mede a fé de alguém? É simplesmente numa pesquisa perguntando qual a sua religião, ou é observando como se vive a fé daqueles que creem? O censo, evidentemente, nos está chamando para uma conversão missionária, mas o nosso foco não foi e não haverá de ser encher igrejas, mas crer que o Espírito Santo, que hoje nós estamos dizendo que cremos, ele age mesmo quando somos menos, como somos pequenos, como somos frágeis. Imagine o que é a ação do Espírito Santo, por exemplo, na Mongólia, onde 0,8% da população é cristã e católica. Será que lá o Espírito Santo não está agindo? Não tenhamos medo de sermos em menor número. Afinal, cremos ou não que é o Espírito que anima a igreja. E não nos esqueçamos, o título de católicos que nós temos nos lembra que a igreja não é um clube fechado, mas aberto, segundo o Espírito de Deus, a todos os povos e culturas. Também nos lembremos que a igreja é santa, não por nossa capacidade, por nossas estratégias pastorais, mas porque, mediante o Espírito, nós somos constantemente purificados. Ela não é santa graças à capacidade dos seus membros, mas porque o próprio Deus, com seu Espírito, é Ele que cria a igreja, é Ele que purifica a igreja, é Ele que santifica a igreja. Ainda um fruto mais prodigioso do Espírito é, com certeza, o dom da unidade. Uma unidade que se enxerga na diversidade que tanto nos falou a segunda leitura. Logo em seguida, aqui, esse momento, nós rezaremos o credo. E veja que imagem bonita. Nós seremos aqui muitas vozes dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Muitas vozes, vozes diferentes. A pessoa que está ao seu lado é totalmente diferente de você. No entanto, estaremos juntos professando um único texto e, portanto, professando uma única fé.
uma só fé, uma só razão, um só Espírito. É tão bonito essa experiência que nós fazemos na missa, né? Também com o canto, nós cantamos todos juntos a uma só voz. Essa experiência que a liturgia nos faz experimentar, ela é dom do Espírito. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo nós vemos hoje que diante desse dom construído com tanto esforço da parte de Deus através do seu Espírito, são tantos ainda que usam a sua voz para promover a divisão dentro da igreja. Não sejamos ingênuos. Há muitos que estão muito empenhados em promover essa divisão. As redes sociais estão cheias desses personagens que insistem em querer nos dividir. Atentos, isso é um contra-testemunho. Isso é fazer o inverso daquilo que Deus quer fazer com o seu Espírito, que é nos unir, mesmo que sejamos diferentes. Não caiamos nessa cilada, fiquemos atentos, porque há vozes que insistem em dividir a igreja. Por fim, meus irmãos, neste dia tão solene, o Evangelho diz que os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Verem quem? O seu amigo perdido que agora reapareceu. Ele está presente novamente e mais, ele não veio de qualquer lugar, ele veio da noite e da morte e ele está ali diante deles vivo, vivente. E o que ele vem a oferecer é o motivo da alegria e da coragem daqueles discípulos, o Espírito Santo. Jesus ama os seus discípulos, Jesus me ama, Jesus ama a cada um de nós. E prova disso é o seu Espírito que Ele nos doou na sua Páscoa. Louvemos e agradecemos a Deus e agradeçamos a Deus por esse dom inestimável que nós recebemos da sua Páscoa. Amém.